Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Quero que vocês já comecem colocando no chat aí qual o nome de vocês, de onde vocês são, qual a cidade, qual o estado, para a gente entender até onde a gente está propagando a nossa feira, com quem a gente está falando, para a gente se sentir mais pertinho. Eu sou aqui a Larissa, atuo no time de carreiras da sua instituição de ensino. É um prazer receber vocês aqui nesse último dia de feira virtual. Eu quero aproveitar e falar para vocês que a gente está no último dia, mas a feira não acaba por aqui. Nós estamos aqui na nossa segunda live do dia. Hoje a gente teve já a presença do Arturo Edo, o cofundador da Reserva Inc., e trouxe aqui para a gente bastante insumo sobre pitch de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente tem uma live incrível com uma participante, uma palestrante incrível também, que eu já vou apresentá-la para vocês. Mas contando um pouquinho do time de carreiras, o que o time de carreiras faz por vocês aqui, né? Quanto para ajudar vocês com a gestão de carreira de vocês. A gente tem o objetivo de promover a ponte entre vocês e o mercado de trabalho. E é isso que a gente veio fazer aqui, ajudar vocês a conquistar, ou a se recolocar, ou a se inserir, ou a fazer até mesmo uma transição de carreira. E a gente faz uma ponte também com os nossos empregadores, com as nossas marcas empregadoras, nossas parceiras que, inclusive, estão presentes nos nossos estandes, e eu espero que vocês estejam aproveitando muito toda a oportunidade que a Feira Virtual está dando para vocês. Uma outra coisa que eu também gosto de mencionar aqui sempre no início das lives é que a feira é gamificada, então a sua participação gera pontos. Então não se limite só a estar nas nossas lives, mas também aproveite todos os estandes das empresas, navegue pelo nosso painel de vagas, esteja ali consumindo os nossos conteúdos, porque tudo isso vai gerar pontos para vocês. E os pontuadores, os três principais, os três primeiros, vão poder concorrer aos seguintes prêmios: uma cadeira de escritório da Element, um voucher de R$ 500 para uso na Netshoes, voucher de viagens da Buser em todo o território nacional e camisas da sua instituição de ensino com parceria com a Reserva e Inqui. Então, gente, corram lá, participe, navegue aí em todos os ambientes, aproveite tudo para vocês não perderem nada e tá aí entre os primeiros ganhadores aí para concorrer a esses prêmios. Além disso, vocês também vão ganhar 10 horas AAC, que vão ser concedidas no final da feira e vão ser computadas automaticamente de acordo com o registro de vocês. Então, não se preocupem em mandar matrícula aqui no chat ou preencher algum tipo de forms, porque as horas AAC serão computadas de acordo com o registro de vocês lá na página de login, tá bom? Na live de agora, nós vamos falar sobre a sua jornada na conquista do emprego dos sonhos. E nada melhor do que Isadora Guerra, especialista de atração de talentos da Ambev, para conversar e explicar um pouco para vocês, não só da magia de estar trabalhando nessa empresa, que acredito que todo mundo gostaria de ter uma oportunidade de vivenciar uma experiência na Ambev, mas ela também vai estar contando um pouco para vocês de técnicas e dicas de como vocês conquistam o emprego dos sonhos de vocês na empresa dos sonhos que vocês têm. Isadora, seja muito bem-vinda à nossa live. Fica à vontade para contar um pouquinho da sua experiência, contar um pouquinho da sua jornada. E antes de passar a bola para você, eu já ia me esquecendo de agradecer e saudar a Kelly, que é a nossa intérprete de Libras, que está concedendo aí acessibilidade ao nosso público, e cabe também a minha autodescrição. Eu sou negra, tenho cabelo escuro, estou com algumas mechas loiras, uso óculos de grau e estou com uma blusa preta e o meu fundo atrás da tela é roxo. Isadora, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Obrigada, Larissa. Boa tarde, gente. Boa tarde, Kelly, pessoal que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, um pouco ondulado, estou com uma blusa preta, um brinco vermelho e com fundo da cerveja Brahma em vermelho. Contando um pouquinho, já posso começar contando um pouquinho, então, da minha história e trajetória? Você Claro, vai pode me começar falando do falando. tempo aí. E esqueci de falar, falei com a Kelly mais cedo, eu tenho um sinal, então meu sinal é esse aqui. Então, Kelly, obrigada por estar acompanhando a gente. Vou contar um pouquinho da minha história, você vai me brifando aí do tempo, Larissa, que se deixar eu vou falando.
Eu sou a Isa, as pessoas carinhosamente me chamam de Isa. Eu sou mineira, tenho 28 anos, sou formada em Relações Internacionais pela UF e hoje trabalho com atração de talentos aqui na Ambev, no que a gente chama de GEL Rio Espírito Santo. Então, cuido dos programas aqui nos 2 estados. E eu vou contar um pouquinho como é que tudo começou lá atrás para vocês. Eh, Quando eu estava ali no terceiro ano, estava bem perdida, não sabia o que eu queria fazer, sabia que eu queria algo ali para a área de humanas, mas ainda não tinha decidido. Meu primeiro Enem foi um fiasco, não passava para nada, fiz cursinho 1 ano, com muito apoio da minha família, e aí fiz um cursinho muito bacana que eu consegui passar para a faculdade que eu tanto queria, que era a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no curso de Relações Internacionais, com uma ótima classificação. Eh, a minha faculdade foi muito voltada para a área acadêmica, então preparava a gente muito para concurso, para quem queria ser professor, por exemplo, e eu via que não era muito a minha pegada, apesar de gostar muito de falar, de ensinar, não era o que eu queria como próximo passo, então eu precisei muito buscar por fora. E aí, óbvio, entendendo muito os privilégios que eu tive de conseguir pagar alguns cursos para fazer e tudo mais, mas acho que a faculdade federal, a faculdade pública ali também abriu a oportunidade de conhecer muita gente, eu que vinha de um mundinho ali de escola particular, muito sempre com pessoas muito parecidas comigo. Quando eu fui para a universidade federal em outra cidade completamente diferente, foi onde eu conheci ver o mercado como um todo. E aí, como a gente estava sendo muito preparado para o mercado acadêmico, eu precisei ir para os outros lados e começar a buscar. Então, foi onde eu comecei a ver na internet alguns cursos gratuitos também, alguns outros cursos que meus pais conseguiram me ajudar, bancando, né, para eu conseguir fazer e eu tirando da frente algumas áreas que eu não gostaria de atuar. Então foi assim com o comércio exterior que eu achava que era minha área de interesse, fui fazer um curso, vi que eu não tinha nada a ver, e aí aos pouquinhos eu fui tirando algumas coisas, mas caminhando para o final da faculdade e ainda não tinha, uma experiência de estágio. Então, ia bem na faculdade e tudo mais, mas não tinha ainda a oportunidade de estagiar, que hoje eu trabalho com programa de estágio, vejo a grande importância que isso tem no currículo e como oportunidade até de você se autoconhecer. E aí, no meu último período da faculdade, eu já tinha adiantado tudo, a minha faculdade era muito difícil de ter flexibilidade de horário, então quem tem aí a possibilidade de ter essa flexibilidade, isso é muito importante, eu não tive na época. E aí, consegui um estágio no último período, eh com uma internacionalista, Elisa Pernisa, nunca deixo de falar o nome dela, porque ela me ensinou tudo, me colocou debaixo do braço, assim, para ensinar o beabá, e acho que isso é muito importante quando a gente se olha enquanto profissional. As pessoas que inspiraram a gente ao longo da nossa trajetória, pegar essas coisas boas que elas tinham e tentar replicar, então eu faço isso com as outras pessoas, porque foi muito importante para mim. E ela me deu a oportunidade de estagiar em 3 frentes com ela. Então eu estagiei como relações institucionais do site What's Hell, que é um site que ainda existe para mercado de trabalho em relações internacionais, então quem tem interesse também fica de olho que eles têm muito conteúdo legal, divulgam vagas, ela lançou um livro inclusive recente, para quem é de RI, não sei se tem gente de RI aí, é bem interessante. Trabalhei com ela, com a empresa de consultoria, que ela também era sócia, e numa empresa de projetos em engenharia canadense, que eu também atuava como business development. Basicamente, eu era uma assistente dela, então eu ajudava ela nas frentes de trabalho. E assim que eu me formei, fui trabalhar, fui efetivada na consultoria dela, muito no mercado de petróleo e gás. E eu não me adaptei muito, assim, confesso que não era o que eu estava buscando. Então, mais uma vez, a Isadora, que lá no terceiro ano não conseguia ver o que ia fazer, estava muito perdida, estava chegando ali já formada, recém-formada, vendo que o que eu tinha conseguido ser efetivada, né, que gostava muito das pessoas, do ambiente onde eu estava, mas não era a área que eu me encaixava, que eu precisava tomar algumas decisões para poder correr atrás do meu emprego dos sonhos. E aí foi quando eu decidi sair da empresa e eu fiquei 4 meses ali buscando um novo emprego, porque eu estava no momento ali de tentar trainee, processos que são muito longos, né, não só de trainee, né, de outras vagas, mas processos que são muito longos, que você precisa se dedicar. E vim para o Rio, né, morava em Niterói, vim para o Rio, vim morar com um tio e uma tia, e aí fiquei 4 meses procurando emprego, eu tomei muito não. E
Hoje a gente olhando enquanto recrutamento e seleção, você consegue ver que eu mandava mal em entrevista, eu não tinha nada a ver com a vaga que eu me candidatava, então tem várias razões, assim, né, não tinha fit com a empresa também, vários motivos que levavam a esses nãos, mas é muito difícil quando você, acredita em você, você acha que você tem potencial, você vê muita vaga no mercado, você não consegue ter o seu sim, né, a sua oportunidade, isso é muito frustrante. Então precisou ali também uma rede de apoio muito grande, tanto da minha família ali, meus tios, que eu morava junto com eles, meus primos, meus pais, meu namorado, meus amigos, todo mundo estava ali numa rede de apoio, de entender que é um momento que você às vezes tem altos e baixos, né. Então, me candidatei para a vaga de analista de recrutamento e seleção aqui da Ambev, nunca tinha trabalhado com recrutamento e seleção e achava que eu não tinha nada a ver. Mas falei: "Cara, é uma oportunidade de eu entrar na Ambev, vamos embora". E aí participei do processo seletivo e eu lembro que na época eu estava participando de alguns processos, eu lembro do meu pai falar assim: "Tá recebendo um monte de não, quando você receber o primeiro sim, vai vir um monte de sim, você vai ter que escolher". E eu ficava nessa, assim, de será que se eu receber mais de um sim, para onde eu vou escolher ir? E eu sempre quando eu entrava e na época, né, antes da pandemia, isso foi 2019, sempre entrevista presencial, né, eu lembro que pouquíssimas entrevistas que eu fiz via telefone ou via Zoom, eu olhava o clima, assim, o ambiente da empresa, né, menos de aonde ela tá, a estrutura e tudo mais. Mas, cara, as pessoas estão felizes, como é que as pessoas estão me tratando aqui, né. A gente vê o recrutamento hoje sendo especialista em atração como um encantamento das pessoas que estão ali, e eu via às vezes as pessoas muito desmotivadas, tristes, cara emburrada, óbvio que você entende os desafios do dia a dia das empresas, mas eu falava: "Cara, como é que vai ser trabalhar aqui, essas pessoas todas, né, não interagem e tal". E eu lembro que quando eu vim pra Ambev isso me chamou muita atenção. Tratada super bem, as pessoas com um cuidado muito grande de me ouvir, de adequar o horário da entrevista com o melhor cenário para mim, óbvio que na época eu estava desempregada, então qualquer horário que agendasse eu podia vir, mas entendendo que era um pouco longe da minha casa, então o tempo que eu demoraria para chegar aqui e tudo mais, mas isso me pegou muito, assim, a possibilidade de vir para uma empresa onde o que eu via na internet dela também era muito positivo, as pesquisas, as avaliações, o LinkedIn das pessoas, mais seniores da empresa me chamavam muito a atenção. E aí passei para a Ambev, quando eu entrei aqui eu falei: "Ah, beleza, vou entrar e depois eu vou mudar para minha área de relações internacionais". Falaram que é possível mudar de área, então beleza. Mas me apaixonei por recrutamento e seleção, fiquei Fiquei como analista júnior de recrutamento e seleção, depois passei a atender São Paulo, a nossa administração central também, então olhei algumas vagas mais específicas, diferentonas, assim, então foi desafiador, mas muito legal. Me desenvolvi bastante e há 1 ano e 5 meses, mais ou menos, em agosto de 2021, eu vim para essa função como especialista, então o recrutamento e seleção ele passa a ser de programas corporativos e regionais, como talento, trainee, select, estágio, e uma visão de longo prazo para a gestão de carreira dessas pessoas aqui dentro. Olho diversidade e inclusão há 1 ano, que também tem sido desafiador, é uma área nova para mim, e alguns projetos em gente, então uma visão mais macro do negócio também que eu consigo atuar. Então um pouquinho da minha história, além dos rótulos, que é que a gente aqui na Ambev sempre gosta de falar. Eu sou a filha mais nova, eh, namoro há 7 anos e meio, minha paixãozinha da adolescência, então, estou muito feliz nessa área também. Sou nascida e criada em fazenda, então adoro ali mexer com boi, com cavalo, tem essa parte assim também. E adoro dançar, é o meu passatempo, assim, é o momento botar um fone de ouvido, uma música, fechar a porta do quarto, ficar na frente do espelho dançando, é meu momento também de extravasar. Nossa, isso a gente tem em comum, Isadora, também adoro É, dançar e eu acho incrível, porque a gente consegue extravasar, é realmente o momento de extravasar, né, ninguém tá te vendo, você tá ali no momento íntimo, né, é muito legal. Gente, quem aqui faz relações internacionais vai colocando aqui, né, a Isadora já deu a deixa. Acho que é legal também a gente mencionar para comportar o público que está aqui em transição de carreira e explicar que há desafios sim, né? Quando você começa num cargo novo, num lugar novo, geralmente você vai começar ali no estágio, ou vai começar como júnior, mas não quer dizer que você vai ficar estagnado nesse lugar, né? É só um começo, a gente precisa começar de algum lugar, né? exato. E eu acho que a gente tem um grande indicador aqui em relação ao emprego dos sonhos, que é você também entender a vaga dos sonhos que você quer e se comporta o momento que você está hoje, se comporta ao seu perfil hoje, né? A gente pode ter o emprego dos sonhos, né? Nossa, eu tenho um sonho de entrar na Coca-Cola ou
né? Eu tenho o sonho de entrar na Ambev como analista de recrutamento e seleção, e aí você tem que entender como funciona o seu perfil hoje, como funciona a sua cultura, os seus valores hoje, se comporta realmente aos valores da Ambev, ao que o cargo pede, naquela especialização, né? Acho que isso é um grande indicador também para o emprego dos sonhos. E caso ainda não esteja no seu momento, quer dizer que você precisa se autodesenvolver e ter um tempo para isso. E aí, voltando, falando nessa questão do emprego dos sonhos, Isadora, para você, o que é o emprego dos sonhos? Boa, Larissa. Eu concordo com o que você falou antes também, acho que é muito da nossa predisposição também, aonde a gente quer entrar. Mas falando de emprego dos sonhos, a gente só vai saber se o emprego é o dos sonhos, a gente trabalhando. Então, É eu verdade. posso vir aqui falar muito sobre a Ambev, mas ela pode estar diferente do que você quer para o seu propósito, para a sua cultura, para o que você acredita, e tudo bem. A gente tem uma diversidade muito grande de empresas no mercado para você se encontrar. Eu acho que o momento ali de faculdade, o momento de você estar entrando no mercado de trabalho é esse momento de descoberta. Então, eu acho que antes da gente chegar no momento de você entrar numa empresa, óbvio, para você não ficar pingando em várias empresas diferentes, é muito importante duas coisas, que é o autoconhecimento, você saber quem é você e aonde você quer chegar, e você fazer uma pesquisa de mercado bem feita. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, cara, é pensar no seu sonho a curto, médio e longo prazo, e aí você não precisa. Eu falo que o nosso sonho ele pode mudar. Ano passado, há 1 ano e 6 meses, meu sonho profissional era vir para essa função, então meu sonho profissional agora é outro. Então, você entender muito mais aonde você quer chegar e que tipo de emprego, aonde, trabalhando com o quê, que tipo de empresa, cidade, enfim, setor, vai te dar um caminho para atingir esse sonho. Então, eu acho que putz, eu moro numa cidade pequena, eu sou de Além Paraíba, Minas Gerais. Vi que teve gente que botou aí que é de Muriaé, já morei em Leopoldina também, perto de Muriaé. Sou de uma cidade pequena, eu vim fazer faculdade e colégio em Niterói, depois vim para o Rio. Então eu tinha a possibilidade de me mudar, mas se eu quisesse ficar em Além Paraíba, eu ia precisar olhar as empresas que trabalham ali ou de trabalho remoto e falar, cara, dessas aqui, quais que se adequam comigo? Quais têm a oportunidade de me levar lá para frente para trabalhar com pessoas, para trabalhar vendo o que eu faço ali acontecer na rotina. Então, é muito de você se entender. Cara, o que que eu quero, o que que eu busco para mim? Eu quero construir uma família, eu quero ser mãe agora, eu quero ser mãe lá na frente, eu não quero ser mãe, quero casar, não quero. Eu quero ter uma casa, eu quero viajar o mundo, eu quero ter um trabalho flexível, eu quero trabalhar de home office. E pode parecer pergunta boba, você pode falar, cara, qualquer vaga que aparecer para mim pode fazer sentido, e entendo pela nossa necessidade de se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente vai trabalhar em empresas, funções, cargos, às vezes até com uma remuneração diferente do que você está buscando, isso é normal quando a gente fala de necessidade de trabalhar, ninguém trabalha só por. É muito lindo a gente falar, trabalho com o que você gosta, cara, trabalho, mas eu preciso de dinheiro também, preciso me desenvolver, quero curtir minha vida, quero, né, me capacitar, quero conhecer o mundo, então é muito importante quando a gente fala de remuneração, ninguém aqui é criança, né? Mas de você entender, pode parecer bobo essa questão, por exemplo, de área de trabalho, de impacto do que você faz, de ser remoto ou ser presencial, você consegue olhar para onde você quer ir e desenhar o seu caminho até lá. Então, para mim, a empresa dos sonhos, falando enquanto Isadora, é uma empresa que está alinhada com o meu propósito, com os meus valores, que eu me sinto reconhecida e o meu sonho, como eu falo para o meu chefe, para todas as pessoas, é ser feliz. E ser feliz, pode parecer bobo para as pessoas, é estar bem em todos os âmbitos da minha vida. É profissionalmente ser reconhecida, ter uma remuneração adequada para continuar sendo uma mulher independente, me capacitar para cada vez crescer mais aqui na empresa. Eu quero estar bem com a minha família, quero levar meu pai para conhecer a Amazônia, quero levar minha mãe para viajar para o Nordeste, quero estar bem no meu relacionamento, quem sabe daqui a pouco casar, não sei, está ainda Vamos indefinido, casar. quero ser mãe lá na frente. Então, esses são os meus sonhos, quero conhecer o mundo, quero viajar, quero ter uma casa legal. Então, hoje a Ambev faz sentido muito para mim como uma empresa dos sonhos, ela me dá a possibilidade de alcançar esses sonhos que eu tenho. Muito legal, Isa. E acho que quando você essa questão de se autoconhecer, é onde você vai desenhar esse seu caminho e aí fazer uma pesquisa de mercado. A gente tem as pesquisas das empresas mais bem classificadas, e aí vale
Putz, a internet tem muita coisa positiva, assim, LinkedIn, o site das empresas, ver o impacto do que elas estão fazendo e você fazer o match perfeito entre o que você quer e o que essas empresas têm. Então pode ser que talvez, você precise renunciar a alguma coisa ou abrir mão de alguma coisa. Então talvez, se eu não quero sair da minha cidade, eu vou avaliar as empresas que estão aqui ou as empresas que têm a possibilidade de trabalhar remoto. Acho que a Ambev para mim é a empresa dos sonhos, então eu espero que vocês encontrem também a empresa dos sonhos de vocês. E eu acho, Isadora, que você tocou num ponto muito importante, que é o autoconhecimento, né? Assim, a Ambev é a empresa dos sonhos para você, porque faz sentido para você, para que comporte os seus sonhos, né? Tanto pessoais quanto profissionais. E eu acho que as pessoas, todo mundo que está aqui precisa refletir isso, né? Será que a Ambev é o meu sonho também, ou se não é o sonho de alguém? Eu só compartilhando rapidinho o que aconteceu comigo quando eu comecei, né, na minha jornada profissional, lá com 18 ou 17 anos. E o meu pai queria muito que eu fizesse direito, que eu entrasse numa empresa, que eu fizesse um concurso público, que eu fosse uma concursada. Fui, né, fui servidora pública durante um tempo, mas fui dentro da área dos recursos humanos, fui muito feliz, né? Mas o meu sonho era esse, não era o sonho do meu pai, né? Então, se eu sigo o sonho dele, que para muita gente aqui o concurso público é uma realidade, é um emprego dos sonhos, mas para mim não era, não fazia sentido para a minha jornada profissional. Né? Então, eu acho que esse fator do autoconhecimento influencia muito nessa jornada do encontro do emprego dos sonhos, né? É ver o que faz sentido para você. Tem uma Total, Larissa. ferramenta. Não, Pode só ia falar. comentar que eu passei pela mesma coisa quando eu fiz o vestibular depois do cursinho, que a minha nota foi muito boa, eu passava para várias faculdades de medicina. O sonho do meu pai era Caramba! ter um filho médico. Meu irmão era veterinário, já não dava mais, tinha eu que ele tentou convencer, eu falei: "Pai, se eu fizer, eu vou estar fazendo para ti fazer feliz, mas eu não vou ser feliz, é isso que você quer?" E aí ele: "Não." Eu falei: "Então beleza." Aí também a decisão, mas é muito, ainda É tem uma muito visão real, né? conservadora também, né, então é muito importante isso que você falou. Tem uma ferramenta, gente, muito incrível de coaching que se chama Roda da Vida. E aí é muito isso, né, Isadora, que você fez. É contemplar tudo que funciona na sua vida: espiritualidade, família, educação, saúde. E quando você vai dando notas ali, né, para todas as áreas da sua vida, você vê o que está em desequilíbrio. E talvez esse ponto em desequilíbrio pode estar influenciando na sua busca de vagas, no seu encontro, né? E isso tudo vai caber no momento que você encontrar o seu emprego dos sonhos também. A empresa ela vai entrar nessa vertente, nessa jornada, né? E Larissa, fazendo um complemento importante, se a gente for sempre fazer isso, às vezes a gente nunca vai entrar em emprego nenhum, tá? Pode ser que a gente, putz, estou na faculdade, meu estágio do sonho é esse. Então a gente aceitar algumas oportunidades que vão aparecer para a gente. Então, ter trabalhado com petróleo e gás no início da minha trajetória, cara, mudou muito do que eu sei hoje, de comportamental, principalmente de cultura, de responsabilidade. Então, eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu tinha latente ali que não era aquilo, mas era uma oportunidade muito boa para mim. Então, saber abraçar as oportunidades que vão aparecendo para vocês. Por exemplo, quando eu entrei na Ambev, meu objetivo principal não era trabalhar com gente, mas era o meu caminho para estar dentro da empresa que eu queria. E aí, aqui dentro, eu me descobri como uma pessoa do time de gente, não quero sair de jeito nenhum. Então, assim, também abriu esse espaço para o novo, assim, para você, às vezes, ver que a gente conhece muitas coisas na teoria, e aí quando a gente vai viver na prática, a gente tem a possibilidade de se surpreender. Nossa, incrível sua fala, Isa. Eu concordo plenamente. O pessoal do chat está falando bastante aqui, o pessoal Ah, que está legal. tá bem engajado. Gente, quem quiser perguntar, coloca no nosso. Tem dois balãozinhos aí para vocês, se chama QIA. Tem uma aba aí no Zoom que vocês consigam fazer isso. Coloca as perguntas ali que a Isadora vai responder aqui ao vivo, tá bom? Isadora, e assim, falando um pouco da Ambev, o que a Ambev tem impactado os seus colaboradores com essa magia, né? Fazer com que os colaboradores entendam que ali é o emprego dos sonhos dele. Qual é o diferencial aí da Ambev? Você pode Sou, su- compartilhar com a gente. sou suspeita para falar que trabalhar com atração de talento, você tem que estar muito feliz onde você trabalha, né? Para poder vender a empresa muito bem. Então, acho que estou no lugar certo. Falando do que a companhia faz em relação aos seus colaboradores. Acho que a gente é uma companhia focada em pessoas, isso não é novidade para ninguém. Tanto de benefícios, de ter uma visão voltada para esse cuidado especial. Então,
A gente está numa semana de reunião de gente, é muito bacana que a gente tem um momento em que a gente fala de saúde mental, a gente tem treinamento de vieses o tempo todo, a gente está sempre com desafios em diversidade e inclusão, então acho que o nosso papel principal enquanto empresa é ter uma visão muito preocupada com essas pessoas e a gente tem um senso crítico muito grande. Então, a gente sabe que a gente não é uma empresa perfeita, a gente consegue enxergar os nossos gaps, ver aonde que a gente precisa melhorar e a gente assume compromisso para isso. Então, compromissos públicos, eu sou de uma regional, né? Então a gente faz um compromisso aqui com o time, desdobra com todo mundo e deixar claro que, falando enquanto do time de gente, o compromisso para que todo mundo esteja bem não é só do time de gente ou do RH, né, como a gente fala no mercado. É um compromisso de todo mundo, é o cuidado do gestor, é o desenvolvimento, é cuidar da carreira dessas pessoas. Então, quando eu faço qualquer processo seletivo aqui, eu falo para todo mundo e ninguém todo mundo vai falar que não pode me deixar mentir, que eu não vendo nenhum programa como crescimento acelerado. Não posso te prometer uma coisa se eu não te vir trabalhar. Então eu sempre prometo que você vai ser bem cuidado, sua carreira vai ser muito bem cuidada, eu vou fazer uma gestão de carreira muito bem feita. E é isso que a gente faz aqui, a gente olha pela carreira das pessoas, toda reunião a gente tem avaliação de competência, em que a gente fala: "Cara, qual que é o seu interesse de carreira, seu interesse pessoal?", as 2 coisas elas andam juntas, né, a gente sabe que algumas decisões que a gente vai tomar são muito pautadas em vida pessoal também, e tudo bem, aqui a gente quer que todo mundo seja feliz, então a gente tem um ciclo do bem, né, então, quando você está feliz, quando você se sente representado na empresa que você está, quando você vê que você está sendo reconhecida, você trabalha com mais eficiência, a sua performance vai ser maior, então logo você vai atingir suas metas, seu bônus vai ser mais legal, você vai conseguir atingir e realizar mais sonhos, então um ciclo do bem que a gente tem aqui dentro muito bacana, e acho que talvez algumas pessoas, eu sou de uma cidade pequena, como eu falei, quando eu entrei para a Ambev em 2019, poucas pessoas conheciam a Ambev. As pessoas conheciam a Brahma, conheciam a Skol, a Stella, a Corona, Guaraná, mas elas não sabiam que era Ambev por trás disso tudo. E quando a gente entra na pandemia, que é quando a gente olha para trás, parece até não sei o que aconteceu, que você olha assim, é absurdo o que a gente passou, e a gente vê, quando a gente via a gente parando uma linha de produção de cerveja para produzir álcool em gel, a gente construindo um hospital, a gente assumindo um compromisso de não demitir ninguém durante a pandemia. A gen Sabe, assim, a gente tem um comitê para cuidar da saúde das pessoas, não só a saúde, física, né, por conta da covid, mas a saúde integral, a gente falando de saúde mental, a gente, ah, colocando um pé no freio, assim, do nosso dia a dia e focando o nosso compromisso na sociedade, no ecossistema, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo. Antes o nosso sonho, nosso compromisso, nossa missão era juntos por um mundo melhor, e agora a gente fala por mais razões para brindar, tudo faz muito sentido. Então não é só cuidar de quem está aqui dentro, é cuidar da onde a gente está inserido, do ecossistema como um todo. Então, acho que durante a pandemia, quando a gente teve um posicionamento de marca, a Ambev, fazendo isso pela comunidade, pela população, cara, deu um orgulho tão grande, assim, de você falar: "Cara, eu faço parte disso tudo", e acho que as pessoas de fora começaram a entender um pouco de como que é esse sentimento delas terem orgulho de ver uma empresa que está aqui no Brasil, que está atuando dessa forma, e falar: "Cara, quero trabalhar aí, me inspira, gostaria de estar aí dentro". Então, em várias entrevistas que eu faço, as pessoas citam essas ações da pandemia e, é óbvio, a gente fala com muito orgulho, mas é o nosso papel enquanto empresa que quer cuidar da comunidade que está, do ecossistema. Então, a gente tem uma parte de impacto social muito grande, a gente tem o Bora, onde a gente está falando de inclusão produtiva, então eu não estou preocupada só em ter os meus colaboradores aqui dentro, eu quero ajudar as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e não só na Ambev, a gente está investindo para que as pessoas se insiram no mercado de trabalho em qualquer empresa, pode ser na nossa concorrência que seja, mas a gente quer trabalhar com a inclusão produtiva dessas pessoas, então eu acho que a gente tem um papel fundamental enquanto empresa, mas a gente, enquanto colaborador, olhar muito grande de ter esse senso. A gente roda pesquisa de clima, engagement, saiu até o resultado da pesquisa recente, que a gente vai olhar com cuidado, onde a gente precisa melhorar, qual é a evolução, se a gente caiu no número, ouvir sempre, a gente fala muito de escuta ativa aqui dentro. Então, são desafios diários para a gente reconhecer o erro mais rápido e conseguir reconhecer o erro e agir mais rápido, sabe? É a questão da responsabilidade social, né, e que, assim, acaba trabalhando a marca empregadora de uma forma muito positiva,
Porque a partir do momento que a gente se interessa não só com o que está dentro, mas também se preocupa com o que está fora, né, chama muita atenção e eu acho incrível isso na Ambev, né? Andei vendo os projetos de vocês e concordo plenamente com a sua fala. E assim, Isadora, falando do mercado de trabalho, qual a dica que você pode dar para quem acabou de ser chamado para uma entrevista na empresa dos sonhos? Ou quem está aí Boa. enviando o currículo e já está aí com o pezinho na porta? Quem está enviando currículo e está guardando contato, é uma dica boba, mas fica atento no seu e-mail, no lixo eletrônico, na caixa de spam, no LinkedIn, nos No sites que vocês se candidatam, telefone, tem que no ficar Zap. atento. Porque a gente manda contato e às vezes a pessoa não responde, eu vi um tempão depois, a vaga já fechou, aí, putz, era um candidato que tinha bastante potencial. Brincadeiras à parte, mas isso é realidade, então fica atento em todas as formas que você coloca de comunicação, cria uma rotina de olhar seu e-mail uma vez de manhã, uma vez antes de dormir ali, se tá tudo bem, às vezes te chamam para uma entrevista, a correria do dia a dia é para o dia seguinte, então se organizar, é preciso estar atento. Quem não tem o LinkedIn, viu uma galera aí compartilhando o link, cara, mantém seu LinkedIn atualizado, vai se capacitando, tem tanto conteúdo gratuito na internet que dá para a gente poder se profissionalizar também, criar contato é muito importante. Mas se você foi chamado para uma entrevista, eu vou falar de autoconhecimento de novo. Parece bobeira, mas você olhar para si enquanto pessoa profissional, que eu acho que é uma pessoa só, não dá para desvincular, e você ter uma visão crítica sobre você. Então tem sempre aquelas perguntinhas chaves que em processo seletivo faz, e eu falo que sempre a abertura, igual você fez comigo, me conta a sua história, quem é você. Então, cara, é um papel em branco, tô te dando a oportunidade de falar o que você quiser falar. Então é a sua oportunidade de pegar um papel antes, quando você está se preparando, porque tem que se preparar, falar: "Cara, quem sou eu? O que eu não posso deixar de falar?". Se eu começar a conversar com a Larissa, a gente gosta de dança, o nosso bate-papo for todo para dança, talvez eu não vou ter oportunidade de contar para ela um mega projeto que eu fiz e que eu me orgulho muito. Então anota num papel quais são as suas características principais que você não pode, características, conquistas principais, realizações, eh estudo, né, então eu falo sempre de vida pessoal, profissional e acadêmica. E eu falo que quando você faz essa abertura muito bem feita, óbvio que vê quanto tempo você vai ter de entrevista, é meia hora, 15 minutos, é uma hora, dependendo do tempo que você tem, você consegue se organizar melhor para ter esse tempo ali de abertura. Se tiver na dúvida, pergunta para a pessoa: "Cara, quanto tempo eu tenho para poder fazer essa abertura? Tem problema nenhum, combinado, não sai caro". E aí contar a sua história ali no inicial é muito importante. E aí, Isa, o que que eu conto? Cara, se você se candidatou numa vaga, tá num site, tem alguma coisa, você tem a descrição da vaga, você tem o objetivo da vaga, o desafio da vaga, pega ela, pega seu currículo do lado, lê e fala assim: "Cara, o que que essa vaga quer? O que que essa vaga faz? Que eu tenho alguma coisa que me coloca mais perto dela". Então, exemplo, vamos supor que a gente tem uma vaga de atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação, vendas e negociação. Eu vou olhar meu currículo, minha trajetória, que eu já sei de cabeça, e vou falar: "Eu trabalhei com alguma coisa de atendimento ao cliente?". Sim. Então, não posso deixar de contar isso na abertura. Eu já trabalhei com alguma coisa de pesquisa de satisfação? Ah, não exatamente, mas durante a faculdade eu gerei um nã-nã-nã. Não posso deixar de contar. Então, imagina que eu, enquanto recrutadora, estou meio que com um checklist de algumas coisas que eu quero que esse candidato tenha. Se você já me traz nessa abertura inicial, você está me facilitando a vida de ter que perguntar: "Você já trabalhou com isso? Tem alguma experiência? Já estou". E aqui vale, você não precisa ser a pessoa perfeita para aquela vaga em experiência, mas por exemplo, se eu nunca trabalhei com negociação, eu posso fazer um curso, ou tive alguma matéria na faculdade, ou eu já tive alguma coisa enquanto mais nova, ou eu venho de uma família que trabalha muito com isso, e mostrar essa curiosidade em aprender. Então acho que o principal é essa abertura inicial, que você tenta fazer um match entre o que a recrutadora está querendo e o que eu tenho para oferecer. Muita humildade, saber se posicionar é muito importante, então treinar. Não tenha vergonha de treinar no espelho, treinar em casa, treinar com algumas pessoas e treinar com pessoas Fazendo diferentes. vídeo, né? Sabe uma coisa que foi muito importante para mim, Larissa? Eu, uma mulher, sempre tive chefes mulheres. E aí, meu atual chefe é um homem. E aí eu ia fazer uma entrevista com ele. Na verdade, antes dele, fiz entrevista para uma outra vaga que eu não passei dentro da Ambev, e que era um gestor homem. E a minha chefe da época foi me preparar e ela falou assim: "Já sei como é que eu vou fazer.
vou chamar um colega nosso, que eu não tinha muita interface, e ele vai simular uma entrevista com você. E eu, mulher, sempre com chefes mulheres, na hora que aparecia aqui no Zoom com um homem me entrevistando, dei aquela travada. Então foi muito bom treinar com uma pessoa diferente do que eu tô acostumada. Muito bom. Então Ótima isso é uma dica de você treinar com uma pessoa que você não conhece e tudo mais. E aí, suas experiências, você sabe o que eu falo para todo mundo. A entrevista é um momento de você falar de você. Ninguém melhor do que você para contar a sua história. Então, saiba o que você faz de muito bom, saiba o que você precisa melhorar. E seja honesto, cara, eu, Isadora, preciso aprender a priorizar melhor algumas tarefas. E aí eu já falo, o que eu estou fazendo para isso não ser mais um ponto a desenvolver? Eu já estou colocando na agenda do Outlook, eu tenho um touch point com o meu gestor para poder organizar as prioridades, já antecipa a próxima pergunta dessa pessoa. E aí, acho que só para finalizar, um exercício de autoconhecimento que é muito legal, eu falo às pessoas que eu mentoro, que eu converso, todo mundo pega um papel, divide entre fortalezas e pontos a desenvolver. E eu vou falar, cara, o que eu acho que eu mando muito bem? Cara, eu acho que eu comunico bem, eu acho que eu sou muito comprometida, eu acho que eu faço isso, isso e isso muito bem. O que eu acho que eu tenho que desenvolver? Paciência, barará, barará, barará. Fecho, boto na gaveta, vou lá. Larissa, que é minha amiga e trabalha comigo. Anota aí, me manda no WhatsApp, o que você acha que eu mando bem, o que eu preciso desenvolver? Kellys, que trabalha comigo também, faz isso para mim? Mãe, pai, meu namorado, amigos, gente que já trabalhou comigo, pessoas de esferas diferentes, vão responder. Depois você vai pegar, mas você tem que responder primeiro, tá? Não pode deixar, você não pode ser a última, você tem que responder primeiro. E aí você vai pegar e analisar o que todo mundo falou. Primeiro você vai ter alguns cenários, que ou as respostas vão ser similares, seu autoconhecimento está muito bom, então você já sabe aonde focar para desenvolver e, né, para ressaltar de fortaleza. Ou você vai ter ciência de coisas que você não sabia que você mandava muito bem, isso é muito bacana, e ciência de coisas que você às vezes não estava vendo como possibilidade de desenvolvimento. E aí é legal que você pode perceber que às vezes eu vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe, quando me avaliou, falou que eu era uma ótima ouvinte. E o meu pai me avaliou que eu precisava ouvir mais. E aí eu fui e falei, ó, cada um tem a sua visão, né? E aí eu falei, cara, Sim. por que que um tem essa visão para mim, de mim? Então, putz, eu sou um pouco mais parecida com a minha mãe, então eu escuto um pouquinho mais ela. Ou o meu pai acaba me cobrando um pouco mais, eu fico um pouco sem paciência para ouvir. Então, você também se colocar numa posição de por que estão me avaliando desse jeito. Então, isso é um desafio legal para você ter uma percepção também das pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que dá para se preparar legal para esse momento, para você ter confiança, ficar tranquilo e pegar ali uma zona bacana, assim, para você, de não ficar muito tenso na hora da entrevista. Nervosismo é normal, a gente que está avaliando sabe, fiquem tranquilos, mas quanto mais você fala, mais você pratica, mais seguro você fica e aí a sua performance acaba sendo melhor também. É o famoso feedback, né? A gente vê como a gente se comporta frente ao olhar do outro, frente à lente do Uhum. outro, né? E assim, tem uma coisa também, gente, na entrevista que a gente precisa se vender. E ninguém vende algo ruim. Ninguém vende um produto ruim. Eu nunca cheguei numa loja para comprar algum produto e a pessoa falou os defeitos que o produto tinha. A pessoa falou as qualidades, o que estava ali que poderia comportar as minhas necessidades. E a entrevista é sobre isso. Existe uma necessidade na empresa, um problema que precisa ser resolvido. Você está ali para resolver esse problema. Então, se venda, use o seu momento para isso, né? A questão do papel em branco. Estou te dando papel em branco. Revista ele com suas qualidades, com as suas virtudes. E a gente precisa saber quais são as nossas virtudes, né? E Exatamente. aí, Isa, tem muita gente aqui no chat fazendo diversas perguntas, e aí a gente já vai entrar nas perguntas aqui dos nossos participantes. Mas antes, a pergunta que não quer calar, que está todo mundo aqui fazendo: quando será que a Ambev tem uma previsão de abertura ainda esse ano de algum programa de estágio ou trainee? Boa, a gente fez o programa, na verdade eu tô atrasada na avaliação dos vídeos do estágio, se tiver alguém da Ambev assistindo, Olha, vai saber que eu tô Isadora. devendo. Mas a gente acabou de fechar as inscrições para o estágio, que vai começar, para as pessoas começarem agora em agosto. Então, acabou de passar. Mas a gente normalmente abre, eu estou falando normalmente porque o mundo muda, então pode ser que abra em algum momento diferente, mas normalmente a gente abre para entrar no primeiro e no segundo semestre. Então, eu ficaria atento às redes sociais da Ambev, da Ligue, que são é a nossa liga de estagiários. Depois, se o pessoal puder compartilhar também o perfil oficial da companhia, @Ambev, a gente sempre bota lá quando os programas estão em aberto.
O do trainee não está aberto agora, eu acredito que vai abrir para início no ano que vem. A gente teve uma reformulação do programa, que agora a gente tem um trainee só, que é o trainee GMT. Não sei como é que vai ser para o próximo ano, também estou curiosa para saber, mas eu acredito que no segundo semestre agora a gente abre as inscrições para início no ano que vem, tanto de trainee quanto de estágio. E de vaga pontual, a nossa plataforma oficial de divulgação é a GUPY, G-U-P-Y. No LinkedIn também a gente está sempre compartilhando. E um ponto importante que eu acho que vale falar, eu brinco que de graduação aqui, de curso específico, eu falo que só a medicina que a gente cobra para o médico do trabalho. E de resto, a gente está olhando menos para qual curso você fez e mais para o seu perfil, seu interesse de carreira, mindset, o que você busca no mercado. Então, fiquem tranquilos, eu fiz RI, trabalho com recrutamento e seleção, tem uma colega que fez química e trabalha também no time de gente, tem gente de administração, tem de tudo. Então, é mais entender para onde você quer ir, ficar atento nesse tipo de vaga nas nossas plataformas oficiais. E uma atenção, lá em cima está sempre frisado se é banco de talento. Então, banco de talento é que a vaga não está aberta, é mais para ir juntando o currículo, para quando abrir a vaga a gente filtra dali. Então, ali é mais para ficar, cadastrou seu currículo também, mas fica atento também nessas plataformas oficiais. Então, gente, a dica de caça, né, foi dada e fiquem atentos aos canais, então, da Ambev, pessoal aí que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, às vezes não para estágio, não para trainee, mas alguma vaga mais sênior, fiquem atentos às redes sociais e aos canais oficiais da Ambev. Isadora, vamos começar aqui com as perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Nádia. O que você acha sobre ter 2 perfis no Instagram, um para pessoal e outro para profissional? Em relação aí na busca do emprego dos sonhos, você acha que isso influencia? Olha, Nádia, né, que perguntou? Isso. Desculpa, Nádia, obrigada pela pergunta, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para te falar isso. Falando enquanto Ambev, a gente não pode checar esse tipo de, enfim, de outras redes dessas pessoas, né? Então, para mim, pouco importa como você é na rede social, falando de profissional ou não. E aí, estou falando do que eu contrato aqui em business, talvez olhando para, sei lá, quem é mais da área de marketing, talvez portfólio, isso seja mais interessante. Então, que eu não é onde eu toco, então não sei te falar. Mas eu acho que entender qual é o nicho, qual é o mercado que você cuida. Então, eu vou falar enquanto consumidora, tá? Posso estar falando besteira, mas eu conecto muito a pessoa com o profissional. Então, eu não sei até que ponto, óbvio, talvez para a sua saúde mental seja melhor, né, separar e um trata de trabalho, o outro vida pessoal, ou tem uma vida pessoal mais low profile, eu não sei, aí fica, é você, como eu te falei, não sou a pessoa mais indicada para te responder isso, mas eu, Isadora, as pessoas que eu sigo no Instagram são umas pessoas que eu vejo muito conectar o pessoal com o profissional. Então, você vê que a gente cobra alguns posicionamentos de alguns profissionais ali. Eu acho que é você se autoconhecer. Desculpa não conseguir contribuir muito para a sua dúvida, mas falando de o que eu olho aqui, Ambev, isso para mim é irrelevante, assim, se você tem um perfil ou dois, mas eu acho que é você entender a sua dedicação para cada um. Então, eu quero linkar isso com a minha vida pessoal, quero que meu ciclo de amizades, sei lá, familiares, colegas de faculdade, etc., vejam quem é ali, vou mostrar o meu dia a dia, vou mostrar o meu profissional, vou mostrar para os meus clientes. Acho que é você entender o seu propósito das 2 páginas. Então, se às vezes eles se cruzarem, às vezes é melhor ter uma só e cuidar. Eu acho que o grande negócio da rede social, quando você pega ela como uma forma de trabalho, é, é cuidar muito dela, ter a frequência de conteúdo, uma identidade visual, ter cuidado com o que você fala também, as informações ali são muito importantes, o pessoal printa tudo, grava tudo, então ter muito cuidado com o que você compartilha. E tem algumas empresas que pedem o perfil social. Esses dias, por exemplo, eu estava ouvindo uma colega minha de RH e ela estava falando, Lara, eu estou fechando uma vaga por uma pessoa e essa pessoa só contrata quem tem rede social. Há empresas que realmente só contratam quem tem. Então, se eu pudesse também dar uma dica aqui, eu iria até seguir o do Claudinei, que acabou de publicar aqui no chat para gente, e ele colocou, dependendo da ação, dependendo de como você se posiciona, isso pode te prejudicar, né? Pode ajudar ou pode te prejudicar. Falando aí do personal branding, né? Do nosso marketing pessoal. Exatamente. Então, acho que Exatamente. cuidar E assim, direitinho.
são nichos também, né? Eu venho de uma cidade pequena, onde ali, na minha cidade, na Redondeza, a gente tem influencers digitais, acho que são nano-influencers, se eu não me engano, até 10 mil, posso estar falando besteira. São pessoas que usam muito dessa ferramenta para as propagandas, os links, o impacto social delas também é muito importante. E ali para elas é muito importante estar linkado o pessoal com o profissional num só, mas é o que essa contribuição trouxe, né? Pode tanto te ajudar quanto prejudicar. Eu não sou a pessoa mais indicada, desculpa não ter conseguido ajudar muito, Nada, mas você foi realmente, chegamos ao ponto, né, em relação às redes sociais, que é realmente um assunto que a gente, né, cada um vai ter um ponto de vista, isso faz parte. Outra pergunta, aí a gente entra aqui no pro público de diversidade, pessoal que tem 40 mais, 30 mais. Como que você vê essa questão de idade no mercado de trabalho, Isadora? Você acha que em relação à idade, isso acaba corroborando na busca do emprego dos sonhos? Isso impacta você como especialista de atração de falando talento? enquanto Ambev, não, tá? Eu não filtro idade, eu não olho, inclusive eu não posso nem perguntar a sua idade no processo seletivo. Nossa, que A legal. gente, inclusive, tem um programa de estágio que a gente rodou, acho que tem uns 2 anos, que é os 50 mais no nosso centro de serviços compartilhados em Jaguariúna, lá perto de Campinas, né? Que a gente tem estagiárias com mais de 50 anos, então tem uma que é do time de gente, inclusive. Então, algumas oportunidades específicas para esse público. E aqui a gente trata muito sobre vieses. Então, como eu falei, a gente está em reunião de gente e a gente reforçou os vieses semana passada. Um do viés é o viés do etarismo, de você achar que as pessoas que são mais velhas não conhecem de tecnologia, não são curiosas, não querem crescer, não têm mobilidade ou não vão se adaptar numa empresa, às vezes, com um perfil mais jovem. Isso é, como eu citei no início, viés. Então, são as pegadinhas da nossa mente para estereotipar uma pessoa. Então, a gente está atento e a gente, enquanto atração de talentos, eu acredito muito nessa área das empresas que são comprometidas com o propósito de diversidade e inclusão, em todos os recortes. Então, eu não estou aqui falando só de trazer mais mulheres, de mais liderança negra, estou falando de trazer pessoas com deficiência, eu estou falando de trazer pessoas mais velhas, e a gente olhar, como eu falei da graduação, não estou olhando qual curso você faz, estou olhando sua experiência, seu interesse de carreira, e é uma troca, né? Enquanto eu estava falando, a gente está falando da jornada de você entrar na empresa dos sonhos, mas para a gente, enquanto atração de talentos, enquanto empresa, eu também quero um colaborador ideal para mim. Então, a entrevista ela é uma troca. Você quer o emprego, mas eu também quero fechar a vaga. Eu brinco que quem está mais interessado em fechar a vaga é o É o RH, é o recrutador, recrutamento e seleção, que é muita vaga. com Então, assim, certeza. eu quero que você seja o meu candidato ideal. Então, eu vou olhar experiência, interesse, o que você consegue contribuir. E eu acho que a idade, falando de experiência, ela tem uma contribuição muito grande. E tem muita gente, e aí vale, né? E eu acho que isso é para qualquer idade, no final das contas. Não adianta nada você ter bastante experiência em alguma coisa, não estou nem falando de anos em alguma área, mas de você avaliar olhando para frente, cara, é a visão a longo prazo. Não adianta nada eu estar aqui com um retrovisor e todas as decisões que eu vou tomar daqui para frente são baseadas no que eu vivi lá atrás. Então tem que estar se renovando, tem que estar com a curiosidade aflorada, e acho que isso é menos de idade e mais de perfil, né, e de interesse da pessoa. Perfeito. Perfeito, Isadora, perfeito. E a Viviane contribuiu aqui no chat falando que ela tem 41 anos, está em transição de carreira e está sendo estagiária agora. Ah, Olha que que legal, interessante. que legal. Incrível, incrível. É bom saber que essa mentalidade tem mudado ao contar dos tempos, né, Isadora? Se a gente for pegar aí um recorte de 5 anos atrás, isso não era uma realidade nas empresas, né? 8 anos atrás, e hoje a gente está mudando muito isso e o pessoal aí está arrasando, o time aí de 30 a mais, 40 a mais. Exato. Isadora, qual a dica que você pode dar para o pessoal aqui que está no início da faculdade e está buscando estágio? Você acha que é legal buscar o estágio no início? Ou é melhor buscar o estágio no meio ou no final? Levando em consideração que a gente que tem faculdade que, né, tem alguns empregos que a gente precisa de experiência, e quanto antes, acredito que seja melhor. Conta aí um pouquinho do que você acha. Boa. Falando de Ambev, a gente contrata estagiário nos 2 últimos anos da faculdade, que o nosso objetivo principal é a efetivação.
Então, eu quero trazer essas pessoas, é o meu pipeline principal para analista, supervisor e representante. Então, aqui a gente contrata quem está nesse finalzinho. A gente tem as oportunidades de summer, que são aqueles estágios de 3 meses nas férias para a galera se desenvolver. Mas falando, eu hoje trabalho com atração de talentos e eu falei para vocês que eu só estagiei no último período da faculdade. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria buscado outras oportunidades até completamente diferentes da minha área desde o início da faculdade. E aqui vou fazer um parênteses muito importante, né? Tem gente que começa a faculdade, estuda de manhã, trabalha à noite, estuda à noite, trabalha durante o dia. Então, acho que tudo é experiência, né? Então, trabalhar pela necessidade também, ela vai te dar experiência no currículo que você quer, às vezes para pagar a sua faculdade, né, para ter sua família, tá bancando a família, então tem essa parte que é muito importante. Acho que o que a gente está falando aqui é quando a gente tem a oportunidade de escolher, então acho que é importante falar sobre isso. Mas, cara, se você tem a oportunidade de estagiar, voluntário, sendo remunerado, qualquer oportunidade que você tenha, eu acho que é muito, muito válido. Eu falei para vocês que eu fiz um curso de comércio exterior, que eu vi que não era nada do que eu queria, e que bom que eu fiz o curso, foi um curso de 3 semanas, se eu não me engano. Me poupou de, às vezes, entrar numa empresa de comércio exterior e ali ver que não era o que eu queria, entendeu? Então, acho que é válido, toda a experiência é válida. E aí eu vi aqui no chat que alguém tinha até falado que sempre é elogiado nos processos, mas cobram a experiência. Cara, experiência não é só CLT. Experiência é tudo que você já fez. Então, eu falo que às vezes a gente tem estágio, eu não cobro experiência nenhuma. Na verdade, eu não cobro experiência. Eu espero uma experiência das pessoas nas vagas pontuais, mas estágio não é necessário. Mas, cara, se você vendeu brownie na faculdade, um exemplo que eu sempre dou, mas você é seu chefe de cozinha, você é seu marketing, você é sua logística, você é seu comercial, você é seu financeiro, isso é tudo. Olha a experiência, o interesse da pessoa aprender e de você buscar também esse conhecimento nas redes sociais, em outros lugares. Acho que dá para dar uma enriquecida aí no currículo para você se destacar às vezes e valorizar essas experiências que não são essas formais, né, essas tradicionais que a gente fala. Então, acho que toda experiência é válida e tendo a oportunidade, eu acho que faz muito sentido. E, Isadora, a última pergunta, gente, infelizmente, é muita pergunta aqui, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder a todos, tá? A gente já está caminhando para o final, a gente tem aí 6 minutinhos, e eu vou fazer uma última pergunta que eu achei essa bem interessante. A Mirielle faz arquitetura e chegou na fase do processo seletivo da Ambev que pede o vídeo, Ah, para onde que ela... contando a história. Ah. E o que você aconselha que esteja nesse vídeo? Que a gente sabe que o vídeo é no máximo 2 minutos, né, gente? Vocês não vão Isso. contar da barriga da mãe de vocês até hoje. Vocês vão fazer um pitch. Conta um Cara, isso é pouquinho, muito né? legal, essa pergunta, obrigada. Que eu assisto todos os vídeos. Rio Espírito Santo, quem passou para a etapa, eu vejo todos. E aí, o que eu acho que é válido para quem está gravando é tirar o tempo para você se dedicar, se preparar e pensar que, cara, se você está gravando o vídeo, você já passou em toda a etapa anterior. E aí, se a nota de corte, vamos supor, foi 70 na prova anterior, não me importa se você tirou 70, 80, 90, 100, quer dizer que está todo mundo ali sendo avaliado pelo vídeo. São 2 minutos, é muito rápido. Então, não deixe para a última hora, porque as plataformas têm problema. Às vezes você fica sem internet, sem alguma coisa, tá sem carisma naquele dia, não tá a fim de gravar, não deixa para a última hora. Agora, acho que o mais importante é você pensar quem está concorrendo com você. Então, eu faço essa brincadeira que no ano passado, o nosso vídeo, o tema era alguma frustração, algum momento que você errou, aprendeu e que depois deu certo. E vou chutar uma porcentagem, tá? Posso estar falando besteira, mas 95% dos vídeos que eu assisti eram de jovens universitários falando que não passaram na universidade, triste e tal, tarará, estudaram e passaram. Minha história também, não passei, estudei e passei. Imagina agora que vocês me conhecem, quem tá do lado de cá, que todos os vídeos do público que eu tô assistindo traz o mesmo tema. Então, quem vai se destacar, óbvio que a gente está falando da organização do vídeo, da sua comunicação no formato não de competência de comunicação, mas da clareza do que você está trazendo, né? Se faz sentido o raciocínio. Mas a pessoa que contou para mim que não passou na primeira vez que fez a prova da autoescola, a pessoa que contou para mim que o sonho era ser jogadora de basquete, mas teve um problema no joelho, precisou mudar.
São essas histórias que são diferentes, são pessoas que estão saindo ali do que está sendo esperado e trazendo realmente algo diferente. Então, no vídeo da Ambev, você não pode gravar o seu rosto para evitar os vieses, então é só a gente ouvindo a sua história. Se você faz uma produção, traz alguém para conversar, isso é super legal, mostra muita criatividade e envolvimento no processo, que para mim já é tudo, que é, fala, cara, a pessoa se dedicou, tirou um tempo da vida dela para fazer esse vídeo aqui. Então, né, a gente está assistindo com atenção e a gente vai entender o que essa pessoa pode agregar para a gente. Mas eu acho que é ter essa visão um pouco de negócio, assim, de falar, cara, quem são os meus concorrentes? Jovens universitários, né? Galera que está na faculdade em geral. O que essa maioria dessa galera pode contar de frustração? Que não passou na faculdade. Então, cara, o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso contar alguma frustração diferente que eu tive que eu vou me destacar? Desculpa, que eu vou me destacar. E aí, para esse lado, assim, também da criatividade. E acho que fazer bem feito. Então, mostrar Autenticidade, essa né, Isadora? autenticidade, trazer coisas que são. Tem gente que sempre reforça idade, qual curso faz, faculdade, cara, fica tranquilo. Se ali tem um roteiro para você seguir, é isso que eu estou avaliando, eu não estou avaliando sua idade, de onde você é, faculdade, Até nananã, porque tô isso tem no avaliando seu currículo, né, vídeo. Isadora? Exato. Tô avaliando seu vídeo. Usa os 2 minutos de forma criativa e autêntica. Não fuja do roteiro. Então tem gente que faz um vídeo ótimo, mas bota o rosto, tá lá na regra que não pode. Então tem que ser justa com as outras pessoas. Então lê o e-mail com calma, as orientações, siga e faça com dedicação. Acho que isso é o mais importante. Leia as instruções antes de fazer. A Viviane colocou aqui uma coisa que eu achei, um comentário que eu achei engraçado. A etapa do vídeo é aquela que a gente avalia se realmente aquela empresa vai valer a pena o Exatamente, esforço. exatamente. E E a assim, gente tem muita gente que a gente elimina porque não subiu o vídeo. Então realmente é, é é pois é um é. momento que a gente vê ali quem quer realmente participar. E eu vou te falar, Isadora, eu peguei uma pesquisa recentemente que diz que somente 30% dos candidatos realmente cumprem com todas as etapas que a empresa pede. Ou seja, se você não está cumprindo, você está no meio desses 70% que não estão sendo escolhidos. Vocês precisam fazer parte dos 30% que fazem realmente, que cumprem com a jornada que a empresa solicita ali no processo seletivo, porque tem coisa que é eliminatória e você pode ser eliminado porque você não fez, Exatamente. Eu né, assisti Isa? um vídeo recente que era muito bom o vídeo, super criativo e tal, mas a pessoa não seguiu o roteiro. Ela não respondeu as 2 perguntas que estavam lá, ela só se apresentou. Aí eu falei: "Putz, preciso ser justa com todo mundo, a regra está aqui, precisa ser seguida, então infelizmente a gente precisa eliminar essas pessoas". Mas concordo exatamente com o que essa pessoa falou, quando eu estava fazendo o processo seletivo, chegava nessa hora, eu falava: "Não vou gravar não". Será que vale? Não sei, estou com dúvida, o salário não é tão bom assim. Isa, foi muito bom o bate-papo, estou muito feliz. Estou vendo aqui que o pessoal está falando muito, estou adorando a live. Isadora está de parabéns, muito boas dicas. Tem gente aqui se revelando também, né? Falando que não vai, que não sabe se faz. Muito legal. Obrigada, gente, por todo o carinho, obrigada por todas as perguntas, obrigada pela participação. Isa, muito obrigada pela sua participação na live. Vou deixar aqui um momento para você finalizar com chave de ouro e, se quiser dar alguma dica aí para os nossos participantes, fica à vontade. Primeiro agradecer, Larissa, e todo o time que me convidou, Kelly também por estar aqui com a gente. Foi um prazer, passou super rápido, nem vi o tempo passar. Obrigada aos feedbacks, eu compartilhei com o time o link do meu LinkedIn. Quem quiser se conectar lá, trocar, às vezes tá um pouco pesado aqui no trabalho, muita coisa, mas eu sempre arrumo um tempinho para responder, fazer uma troca bacana. Fiquem atentos às nossas redes sociais, a gente sempre posta as vagas, os programas por lá também, então é uma oportunidade bacana. Quem está aí na busca do emprego dos sonhos, às vezes está um pouco desmotivado por alguns nãos. Eu sei como é que é, às vezes a gente dá uma baixa, saiba reconhecer também esse seu momento de ficar mais recluso, às vezes porque tomou um não, mas se prepare bastante e esteja aberto e disponível para o seu momento do sim, que quando você receber esse sim, você vai entender todos os outros nãos que você tomou. Então eu sei que é difícil falar, né, venho do futuro, dar esse recado, mas
As coisas vão acontecer no tempo certo, não desanimem e se preparem bastante para esse momento, se conheçam bastante para esse momento. Acho que é a dica principal. Obrigada pelo espaço, viu? Perfeito, Isa, você foi perfeita. Muito obrigada pela parceria, pela sua disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui contribuindo com a gente, com esses participantes, nesse painel que foi incrível. Obrigada. Obrigada. Pessoal, a live foi incrível, mas a gente não acaba com a feira por aqui, tá? Não esqueçam que não acaba por aqui. A próxima live que a gente vai ter é com o Arthur, tá? O Arthur é do Sebrae de Pernambuco, ele vai estar aqui dando dicas para vocês sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Então, os microempreendedores ou empreendedores que estão aqui com a gente, não percam a próxima live, vai acontecer às 17 horas e a gente vai ter a participação também da Débora Freitas, que vai estar mediando esse painel. Além, gente, das lives, a feira também continua, tá? A gente tem os nossos estandes das nossas empresas, com muita oportunidade. Eu vi muitos de vocês colocando aqui no chat que precisa estagiar, que está atrás de uma oportunidade de emprego. Não deixe de conferir os nossos painéis de vagas e os nossos estandes das empresas, que também estão com vagas, tá? Corram lá, se candidatem. As vagas estão abertas para vocês. E aproveitem toda essa oportunidade que o time de carreiras desenvolveu para vocês. Obrigada, Kelly, mais uma vez de estar aqui interpretando nossas lives em Libras, garantindo a acessibilidade a todos. Um grande beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Isa.